Quantos estão querendo ouvir a voz dele aqui nessa manhã? A Ele toda honra, toda glória, todo domínio, toda majestade, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre será. Esse é o Deus ressurreto, a cruz não pode detê-lo. Ele é invencível, Ele é Deus sobre todas as coisas, Senhor dos senhores, príncipe da paz, Pai da eternidade, Deus todo-poderoso. Ele é maravilhoso, Ele é Deus forte, Ele é. Todo domínio é dado a Ele. A Bíblia fala que todo joelho vai se dobrar diante dEle, nos céus, na terra e debaixo da terra. Todos vão dizer: Ele é Senhor, Ele é Deus, Ele é. Imagine você. Antes eu quero honrar aqui, mesmo em sua ausência, o nosso bispo Ivo Mariano tem o privilégio de ser meu pai. Não estou aqui pregando porque ele é meu pai, é pela graça de Deus, amém? Mas eu honro a vida dele porque é minha inspiração, né, de Cristo. Eu louvo ao Senhor pelos exemplos e pela palavra ministrada a nós desde criança. Glória a Deus por isso. E hoje estamos aqui firmes e fortes na presença do Senhor, vencendo a cada dia, né? Basta a cada dia o seu mal. Louvo a Deus pela vida do meu esposo, pastor Eduardo. Se preparem que ele está buscando essa semana inteira aí, para hoje à noite. Deus vai usar ele. É a dupla, né? Pela manhã e à noite é o pastor Eduardo. Deus abençoe pela minha família. Eu louvo ao Senhor, meus filhos. São testemunhos também de cura na minha vida. Deus, Jeová Rafá, agiu e pôde cumprir as promessas dele, dando meus filhos. Eu louvo ao Senhor por isso. É importante, às vezes, nós lembrarmos e agradecermos ao Senhor. Louvo a Deus por cada irmã de ministério, missionárias. Deus abençoe vocês. Glória a Deus pelos pastores e elders aqui presentes. Deus abençoe cada um de vocês que faz desse culto um lugar para a presença de Deus agir. Faz desse culto um lugar de liberdade para o Espírito Santo agir. Louva a Deus pelos músicos e louva a Deus por vocês, corpo de Cristo, igreja de Deus em Cristo na terra. Seja você também de uma outra denominação, você é a igreja de Deus em Cristo. A partir do momento em que proferimos o nome dEle e o aceitamos como Senhor e Salvador, somos igreja, somos corpo dEle, amém? Glória a Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor. Toda a honra, toda a glória seja dada a Ele. E eu fiquei aqui ouvindo o Daniel cantar, o rei está voltando. E eu fiquei imaginando, né, o Espírito Santo falando conosco, que escolheu Romanos 12. Já trouxe essa palavra, louva a Deus. Fiquei muito feliz esses dias agora, de quinta para cá, meditando nessa palavra. Lembrei do meu professor, que já está desfrutando, está descansando lá na glória, né? E logo vai desfrutar das riquezas de lá, mas está lá junto ao Pai, que é o pastor Alexandre. A primeira vez que eu preguei Romanos 12, eu estudei com ele, foi tremendo na EIME, se eu não me engano, de 2019. Glória a Deus por isso. E eu fiquei ouvindo Daniel cantando, o rei está voltando, e ouvindo a voz do Espírito Santo dizendo: olha, Denise, o rei está voltando, Maranata, né? Ora vem, Senhor Jesus. E ouvindo na voz do Espírito Santo as mesmas palavras que usou Paulo para escrever uma carta aos romanos, dizendo assim, e não vos conformeis com este século, o rei está voltando, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. O rei está voltando, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, pois o rei está voltando. Igreja, desperta, acorda, o rei está voltando. Fiquei feliz. Pode se sentar. Ore aí em nome de Jesus para que a palavra do Senhor revelada alcance o teu coração e toda distração. Agora nós repreendemos em nome de Jesus. Tudo aquilo que vem para trazer distração, sabotar os seus pensamentos, sua mente. Não é hora agora. Vamos repreender e deixar os nossos ouvidos atentos
a vontade do Senhor através da palavra dele, amém? Deus tem uma mensagem para você nessa manhã, de despertamento, uma mensagem de ânimo, motivacional também, para que você permaneça na sua fé, porque realmente o que ele fez está feito, e ninguém desfaz as obras dele. Dei uma anotada aqui para não esquecer alguns tópicos, mas o Espírito Santo também nos faz lembrar, e contamos com a ajuda dele, porque sem ele nós vamos falar, vai ser bonito, pode até ser, mas não vai ter a eficácia necessária. Podemos ser eficientes, ou seja, fazer o que é para ser feito, mas se não tiver a ajuda do Espírito Santo, que faz com que isso se torne eficaz, alcançando outras vidas, então, e não faz sentido. É o que mais tem se falado, no meio corporativo, os 3 Fs, as pessoas estão despertando para os 3 Es, eficiência, eficácia e efetividade. É o que tem se ouvido muito em palestras e outras coisas. E nós precisamos também deixar que o Espírito Santo venha cumprir em nós, agir em nós através disso. Precisamos ser eficientes na presença do Senhor, mas não basta apenas ser eficientes. Precisamos alcançar alguém com tudo aquilo que a gente faz com qualidade. Quando a gente se torna eficiente em algo e apenas é para nós, está incompleto. Mas quando começa a alcançar pessoas, quando começa aquilo que é eficiente, que fazemos e alcança vidas, torna-se eficaz. E daí em diante precisa de mais uma coisa, para que se seja completo os 3 Es, segundo todo mundo tem buscado aí para se tornar grande no meio econômico, para se tornar grande nas áreas que eles necessitam ser grandes. E nós não podemos deixar, porque nós não trabalhamos para o homem, nós trabalhamos para o Senhor. Trabalhamos na nossa vida social, sim, para o homem, mas o propósito maior de estarmos aqui é para engrandecer e adorar o nome do Senhor. Então nós precisamos permanecer numa efetividade, ou seja, a nossa vontade de estar na presença do Senhor, a nossa vontade de estar, aleluia, vivendo as grandezas do Senhor, precisa ser todos os dias das nossas vidas. E não foi diferente o que Paulo convidou Romanos. Paulo foi bem cuidadoso nessa carta, até porque ele não estava presente, não tinha, quando ele escreveu, segundo a história, diz que ele ainda não tinha visitado os romanos. Então, ele foi bem minucioso. Pastor Ezequias, advogado, sabe como tem que se fazer uma carta, um documento, não é? E há histórias que dizem, há autores que dizem que Paulo, ele usou essas técnicas de advogado para poder escrever essa carta aos romanos, para ele não errar em nada, para ele deixar a mensagem bem clara. Ele até assinou, teve até a assinatura final, porque ele queria deixar bem claro para os romanos o que era importante e necessário para que eles alcançassem, aleluia, aleluia, o poder do Evangelho de Cristo na vida deles. Especificamente, o capítulo 12, isso se fala da carta, de todas as cartas aos romanos, mas especificamente o capítulo que a gente escolheu, em algumas Bíblias, se alguém tiver com a Bíblia, pastor Jefferson, queria que você lesse a sua versão, o primeiro versículo e o segundo, do capítulo 12. Só para eu ver um detalhe. Então, a sua é igual à minha. Alguém está com a versão que ele começa dizendo assim, portanto, lê, Paula. Obrigada, pastor Jefferson. Amém. Obrigada, Paula. É isso. Era essa versão também que eu queria. Ele inicia falando, portanto. E eu louvo a Deus porque capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 8, que eu amo, que fala sobre a luta da carne e do espírito.
Fala que não há mais condenação quando nós estamos em Jesus. E aí ele vem no 9, no 10 e no 11. Falando várias coisas aos romanos. Explicando vários detalhes da natureza humana deles. Que sem Cristo eles são capazes disso. Sem Cristo eles são capazes daquilo. Sem Cristo eles são assim, assim, assim. Por causa da natureza. Aí no 12, ele começa uma conversa para explicar para eles assim, ó, eu vou falar para vocês sobre 2 tipos de culto. Portanto, ninguém começa uma conversa dizendo portanto, sem ter dito algo antes. É isso a compreensão? Então quando ele falou portanto, ele estava lembrando tudo que ele já tinha conversado nas cartas anteriores. Ele estava falando sobre tudo que ele já tinha relatado nas cartas anteriores. Aí no capítulo 12 ele fala assim, portanto, eu peço para vocês, portanto, eu imploro para vocês, meus irmãos, pelas misericórdias. Paulo, ele foi muito, meu Deus, ele foi tremendo nessa parte, porque ele apelou para as misericórdias de Deus. Quem aqui sabe quais são as misericórdias de Deus? Dentre elas, regeneração, ou seja, perdão dos pecados. Justificação, ou seja, está justificado, ninguém mais vai poder falar outra coisa. Eu justifiquei. Está tudo incluso nessas misericórdias que Paulo apela a esse povo. Salvação está incluso. A justiça de Deus, a bondade de Deus está incluso nessas misericórdias. Aí ele fala assim, ó, pelas misericórdias de Deus, por tudo que Ele fez por vocês, por tudo que Ele apresentou a vocês, por tudo que Ele deu para vocês, eu peço, eu rogo que vocês se apresentem com o corpo de vocês por sacrifício vivo. Vocês mesmos sacrifiquem-se a si mesmo, aleluia, santo e agradável a Deus, que esse sim é o seu culto racional, ou seja, é inteligente fazer dessa forma. É dessa forma que Deus vai receber. Essa é uma das explicações. Uma coisa que a gente precisa entender também, a intenção do apóstolo Paulo para a igreja é trazer essas questões práticas. Chega, eu falei para vocês várias coisas. Teoricamente eu estava conversando com vocês. Agora eu quero mostrar para vocês a prática. Então o Espírito Santo está clamando aqui, igreja de Deus em Cristo, resgate para a vida. Vocês têm vindo, vocês estão ouvindo, vocês têm palavra aqui, tá? Todos os dias eu tenho falado nessa casa, eu tenho deixado liberado a minha palavra aqui, e eu quero ver vocês praticando. E aí no 2, depois que ele explica, ele diz, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O versículo 1 é o culto na igreja. É o louvor, são os músicos, é a diaconia trabalhando, hospitalidade, recepção. Vamos tentar imaginar assim? É recepção, são os irmãos do som, são os sunshine, as crianças, adolescentes. Estamos trabalhando, estamos oferecendo um culto. Estamos na presença do Senhor, de forma santa. Estamos tentando agradá-lo. Estamos trazendo avivamento através dos nossos louvores. Ele falava que ele lembrava que os romanos, os irmãos que conheceram porque nessa igreja de Romanos tinha judeus e gentios. Então, aqueles que ouviram o evangelho de Cristo, ele estava lembrando para eles os costumes deles, litúrgicos, no primeiro versículo. Mas o segundo é um convite ao culto na vida. Que
na igreja. Eu, como hospitalidade, sei que tem que pôr a florzinha amarela, porque é protocolo da Igreja de Deus em Cristo, está no manual do Departamento de Mulheres. A diaconia sabe que tem que manter a ordem do culto. Estamos aqui na igreja. E precisamos, aqui na igreja, fazer um culto. Tem pessoas online nos assistindo, porque não podem sair de casa, alguns não podem, outros estão apreensivos ainda com toda essa situação. Mas estão acompanhando porque não querem perder, né? Não querem deixar de sentir a presença do Senhor através do louvor, querem ouvir a palavra. Então nós precisamos dar para essas pessoas, tanto aqui presencial quanto online, que Deus abençoe cada irmão que está aí conectado. Então, liturgicamente, a gente já sabe o que tem que fazer. Eu vim aqui, todas as vezes que eu vou pregar, eu sei que eu tenho que dar honra ao meu líder, eu tenho que dar honra aos pastores, porque é protocolo da Igreja de Deus em Cristo, e eu tenho educação. Quem sou eu para vir quebrar essa regra? Não me faz mal, me faz bem, por que eu vou querer inovar? Então eu mantenho a minha educação, eu mantenho a minha obediência aqui. Mas há um convite do Espírito Santo dizendo, e o culto na vida? O que você está fazendo com ele? E as questões práticas da vida cristã, como está? Qual que é o grito que está dentro de você? Você está conformado? Ou alguém está gritando dentro de você e você está ouvindo, não se conforme? Então a pergunta para vocês é, conformados ou inconformados? Qual que tem que ser minha escolha aqui? Conformada ou inconformada? Naquela época, Paulo falou, não se conforme com este século. E eu tento, porque eu tenho que buscar algumas informações para o que estava acontecendo naquela época. Primeira coisa, rejeição ao Evangelho de Cristo. Eram muitas doutrinas, eram muitos ensinamentos. Eram conceitos filosóficos gregos fortíssimos. E Paulo, hein? Que ironia, né? Que cresceu nesses conceitos. Mas quando encontrou Cristo, caiu por terra todo e qualquer conceito humano, todo e qualquer conhecimento e sabedoria humana. E ele falou, eu achava que eu sabia muita coisa, mas tudo que eu sabia não passa de esterco. Esse sim, esse evangelho sim, essa palavra sim de Cristo é que vale a pena, é isso aqui que eu quero viver, tudo que eu sei, tudo que eu sou, todo conhecimento, não vale de nada perto disso aqui. Essa era a compreensão de Paulo. Todas as cartas ele tentou deixar bem claro isso, para as igrejas que ele direcionou, que ele procurou evangelizar. Denise, mas eu ainda não consegui, Denise, entender o que o Espírito Santo está pedindo para nós. O Espírito Santo está dizendo assim, o cristianismo que você aceitou, o cristianismo que você diz viver, o cristianismo que você muitas das vezes prega, tem que ser subjacente, tem que estar intrínseco, tem que estar enraizado, arraigado em todas as suas atitudes. É isso. Não dá para ficar mais claro. O problema deste século também é que existe uma igreja que já foi pregado isso aqui inclusive. E em cima dessas informações ministradas aqui, eu quero repetir isso. Precisamos resolver o problema de uma vida dual, da dualidade. Nosso bispo gosta muito dessa palavra. Precisamos resolver esse problema entre o que eu faço e o que eu falo. Entre o que eu falo e o que eu faço. Quantos aqui tem uma notícia que te horrorizou ou te escandalizou? Talvez não tenha causado tanto, mas no mínimo te escandalizou ou te entristeceu. De um líder religioso ou de um irmão cristão
que cometeu algo que você falou, meu Deus, que você, há muito tempo atrás, para os irmãos mais antigos, diria, não, isso eu nunca vi dentro da igreja, eu sempre vi fora. Mas está assustado porque está vendo dentro da igreja. Quantos aqui, se eu for perguntar para cada um, tem uma experiência para contar? Eu mandei um vídeo que eu recebi para o meu pai colocou um olhão assim, ó. Até ri, porque eu nunca vi meu pai se expressando assim, mas ele colocou um olhão assustado pelo vídeo que eu mandei para ele. E, infelizmente, não é meu papel acusar ou falar, mas eu estou trazendo um caso, um exemplo de alguém que nas suas práticas, que no seu dia a dia, precisava sempre refletir Cristo, mas que infelizmente foi desmascarado em cima do altar pela vítima que ele causou, né, na vida da pessoa. E aí você começa a refletir e pensar, meu Deus, mas nós somos, Denise, mas nós somos, sim, somos humanos. É aí que está essa questão da voz do Espírito Santo dizendo, resolva esse problema aí da dualidade. Porque você, muitas das vezes, o que você faz? Você separa. Com essa ideia, que às vezes você não entende muito bem esse conceito, mas eu sou humano, ou seja, então aí você se conforma, se amolda, aceita, fala, o ser humano mesmo erra, é sujeito, somos sim. Mas alguém criou um meio da gente não viver dessa forma, porque essa não é a forma que vai agradar Ele, essa não é a forma que a gente vai fazer com que a gente alcance Ele, essa não é a forma que a gente vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade dEle. Então Ele mesmo criou um meio da gente se livrar dessa coisa, da carne todo dia nos atentando. É disso que Ele está falando. E a gente insiste nesse século, nesse mundo, em dividir as coisas. Exemplos bobos. No meu trabalho eu sou a fulana de tal. Não sou a missionária Denise. Não, no meu trabalho eu sou a Denise profissional. Não falo de igreja. Não sou a missionária Denise. Exemplos, eu vi pessoas fazendo isso. Conheci amigos que fizeram isso e se deram mal por causa disso. Infelizmente, se deram mal por causa desse pensamento errado. Existe uma palavra que eu gosto também dela, de usar, porque depois que eu entendi o efeito dela, em relação às estratégias e armas de Satanás, eu falei, gente, é verdade, que é o sofisma, e ele está tão mascarado, sabe, ele está tão natural, às vezes, nas nossas atitudes e comportamentos. E o que é o sofisma? É uma mentira muito bem maquiada. De verdade. E para quem sabe fazer uma perfeita maquiagem, para quem sabe se maquiar bem, sabe que dá para transformar coisas. Você consegue tampar olheiras, você consegue tampar manchas. É isso que é o sofisma, que é uma das armas que Satanás usa contra a igreja, para a gente achar que é natural. E eu já quero caminhar, caminhando para o final dessa palavra. Para a gente achar que é normal determinadas coisas. Mas há um grito do Espírito Santo aqui nessa manhã dizendo assim, ei, igreja, irmão, irmã, não se conforma com isso não. Esse não é o seu formato, não te criei dessa forma, não te chamei dessa maneira. Vence tudo isso daí, ei, não se conforma, dá um grito aí. Não é natural dividir as coisas. Natural é ser um bom médico, cheio do Espírito Santo. Natural é ser um bom advogado, cheio do Espírito. É claro que a gente enfrenta situações e circunstâncias. Quando eu estava meditando nessa palavra, eu lembrei de mim, diante de um sistema do nosso país terrível. Eu não sei agora como está, mas na minha época, que eu fui aprender a dirigir. Que era natural até, porque você acabava entrando nisso. Que se você não desse lá o tal do quebra na autoescola, você não passaria. Porque eles são formados a mexer com a sua mente, a manipular você na hora que você estava tentando ali fazer a prova, a baliza e tudo mais. Que você ficava desconcertada. Que aconteceu comigo?
4 vezes repetir. Porque eu coloquei na minha cabeça assim, não, eu preciso mostrar para mim. E sério, assim, eu estou sendo sincera com vocês. Não foi nem porque, nossa, né, veio em mim aquela coisa da religiosidade. Porque naquele momento, eu sabia que o sistema estava pressionando. E eu estava assim, preocupada se eu ia ceder ou não ceder. Então, eu estou sendo sincera para vocês. Mas alguma coisa gritou em mim e falou, Denise, você é capaz. Você vai conseguir. Eles não vão te vencer. E eu lembro que o rapaz, ele foi tão... Olha, quando no momento que isso aconteceu, eu confesso que a minha carne gritou. Eu tive vontade de dar um soco nele. Porque foi por uma coisa tão boba. E a forma que ele agiu comigo, ele fez assim, ele podia ter me ajudado. Mas porque eu não entrei no sistema deles, ele não me ajudou. Eu falei, 4 vezes reprovei. Meu marido já assim, meu Deus, todas as que eu chegava, Edu, a ele, e aí, filha? Ele, das 2 últimas ele não falou nada, porque se ele falasse eu ia chorar semanas. E eu falei, eu vou de novo. E eu não vou pagar. Esse dinheiro meu, eles não vão ter. E eu fui. E eu fui falando assim, Denise, fica tranquila. Falando comigo. Fica tranquila, você consegue, você pode. Você não vai entrar no sistema deles. Olha que legal. E ainda assim vai ver que você é capaz. E fui falando comigo, gente. Fui conversando. Fui explicando para mim como seria. Você vai chegar, você vai ficar calma. 4 vezes. Você viu já como que é. Tá. E eu fui. Gente, eu nem sei como aconteceu. Aprovada. Peguei uma instrutora cheia do Espírito Santo que falou assim para mim, senta, fica calma, porque você é capaz. Quando eu desci do carro, tava todos os homens ali, instrutores, todo mundo ali. Eu criei uma coragem que eu fiz assim, passei na raça, não paguei nada, passei na raça. Se eu tivesse com o microfone, eu tinha feito isso. Derrubado o microfone, entregado a oportunidade e glorificado lá atrás, Só no... Alguns não entenderam nada, porque essa doida está gritando. Mas esse exemplo simples, corriqueiro que eu trouxe para vocês, irmãos, mudou muitas coisas na minha vida. Mudou muito a forma de eu pensar. Me fez refletir que existem coisas que eu não posso ceder. Por mais que o sistema, por mais que o século, por mais que haja influências. Eu não sou desse mundo. Eu não sou desse sistema. Quem rege o meu sistema venceu todas as coisas. Então por que eu vou me formar, me moldar? Por que eu vou me entregar se eu sou capaz? Você é capaz de vencer essa tentação. Você é capaz de ser sim um cristão melhor todos os dias. Você é capaz sim de não desistir. Você é capaz sim de pregar a palavra. Você é capaz sim de vencer. Todos os dias bate na nossa porta, mas todos os dias o Espírito Santo de Deus quer lembrar quem você é. Aqui nesse texto também trata-se de identidade. E o Espírito Santo está dizendo para nós, Vanessa, identifique-se quem você é. A pergunta que fica aqui, o nosso cotidiano, a nossa identidade manifestada no nosso cotidiano, aleluias, está comunicando o que para as pessoas? Nós vemos uma igreja que está cobrando do mundo uma atitude que o mundo nunca vai dar. O papel da igreja não é de ser juiz, o papel da igreja é profético. Estão se calando os profetas e estão se aumentando o grito de juízes. Quando o juízo é de Deus. Uma igreja que foi chamada para profetizar se cala. É o caos que você está vendo aí. A culpa é nossa. Mas é muito forte isso. Mas é.
Como igreja, o que você está comunicando em relação à sua fé? Em relação ao amor que Paulo pregou, que é o dom supremo. Amor é maior do que o dom de revelação que eu tenho. Amor é maior do que o dom de visão que eu tenho. Amor é maior, é o dom supremo. No meu cotidiano, identidade de igreja, o que eu estou comunicando? Sobre fé, amor, esperança, bondade, justiça de Deus. Qual que é a profecia que está saindo da minha boca? A maior delas. Eu estou me relacionando com essa palavra viva de que forma? Sendo uma coisa na faculdade, no trabalho, em qualquer outro lugar e outra aqui na igreja, não vai dar certo. E ultimamente, porque o rei está voltando, o Espírito Santo está gritando mais alto para a igreja. E nós estamos muitas das vezes cobrando do mundo. Tenho me entristecido e visto alguns líderes de influência. Alguns líderes que tinham a voz para pregar, sabe, de fato o evangelho. Mas eles estão querendo entrar em questões, deixando outras mais importantes. E entrando em outras questões, para ficar essa guerra de quem vai vencer o quê? Não, o meu grupo falou, o meu grupo está certo. E vou até o fim com o meu grupo em Cristo, dizendo isso sobre mim, e sobre a fé, e sobre o meu amor, e sobre a minha bondade, e sobre a regeneração, a esperança, e sobre a transformação, e sobre a justificação, e sobre as misericórdias, e sobre isso. É claro que no nosso dia a dia, no cotidiano, a gente muitas das vezes se vê preso às coisas que a gente tem que fazer, preso aos resultados que a gente tem que entregar. É natural isso, mas há um grito do Espírito Santo dizendo: você pode conciliar tudo isso, você pode viver na minha presença, você pode ser um exemplo, você pode ir além do que da onde você tem ido. Comigo, entenda que eu criei tudo isso, que eu te dei capacidade para viver tudo isso. Eu te amei ao ponto de não me importar com a sua raça, de não importar com a sua cor, com a sua etnia, de não importar com quanto você tem no banco ou com quanto você tem no seu bolso. Eu te amei de tal forma de não me importar qual que é o seu tamanho, ou qual que é o seu status, ou quanto te segue. Você me segue? Então é isso que importa. Eu quero concluir que eu anotei algo aqui importante. O convite do Espírito Santo aqui é, aleluia, viver não conformado com este século. O que esse século está causando? Liberalismo, legalismo. E vamos falar? Fala, cita, pastores, o que vocês veem? A oferta. Olha só, o trabalho do diabo no mundo é a oferta. A oferta é livre. Livre demanda, né? As mães que amamentaram sabem o que significa isso. Esse é o trabalho do inimigo, oferta. Acesso livre. Qual que é o trabalho da igreja? 2 Coríntios 7:1, para você não ficar nas minhas palavras, mas para ter referência. 2 Coríntios 7:1 diz que o convite lá é viver em conformidade. Viver em conformidade com as práticas pessoais cristãs e não em conformidade com as práticas mundanas. Viver em conformidade com essas práticas ensinadas. Pega esse texto e vai ler o que Paulo estava querendo dizer para aquela igreja. Pega esse texto, uma igreja que a cultura deles era misturada com tudo quanto é coisa. Mas Paulo estava dizendo assim, não importa a mistura de cultura, não importa a influência, não importa o quanto vocês estão sendo pressionados. Se vocês entenderem que esse evangelho é suficiente, vocês vão conseguir vencer em meio a tudo isso. Vocês são invencíveis.
A filosofia dita que pessoas que entendem que valores e virtudes, aleluia, são armas para você viver o seu dia a dia de maneira poderosa e forte, torna você invencível. Então eu pego e penso assim, puxa, a filosofia entende isso. Então peraí, qual é o valor de Cristo? Qual que é o valor dessa cruz? O que essa cruz, aleluia, valorizou? Como símbolo, tá? Não essa, mas é um símbolo. Que valor tem nela? Também não vou ficar nas minhas palavras não. Vou para a Bíblia. Uma carta para Efésios, no capítulo 2, verso 5. Paulo também fala, que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo. Qual que é o valor da cruz? Não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes esvaziou-se de si mesmo. Foi fiel até a morte e morte de cruz. Para você poder entender isso e glorificar o Senhor, você precisa saber o que era morrer na cruz naquela época. Quem que estava à esquerda dele? Alguém grita aí, quem que estava? Quem que estava à direita dele? E ladrão hoje é considerado o quê? Lixo da sociedade. É isso. É considerado. Porque tem coragem de tirar a vida por aquilo que eles querem. Estava do lado dele. Então a cruz não poderia ser o melhor lugar para ele estar. O problema é esse, a gente está esquecendo o valor dessa cruz. Para alguns ela tinha que ser de ouro para poder ter valor. Para alguns ela tinha que ser de diamante para poder ter valor. Mas a Bíblia diz que ela foi de calvário, madeira. O que me faz lembrar também nesse texto, esse apelo de Paulo, esse convite de Paulo: não sejam como eles, não façam o que eles estão fazendo. Eu vim conversando com vocês, então portanto não fiquem só na liturgia do culto na igreja, não. Vai para a prática na vida, vai para o culto na vida, porque é o culto na vida que vai despertar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E se você conseguir despertar isso, você é invencível, você é imortal, porque é a eternidade que te espera. Invencível, porque quem vai lutar por você é Ele. Ele nunca perdeu uma batalha. E nesse convite me lembra a caminhada de Jesus com os discípulos, perguntando assim, os discípulos chegando e dizendo: Jesus, estão dizendo que você é fulano de tal. Ei, João falou que você é João Batista. Outros estão dizendo que você é um profeta. E por aí vai, vamos tentar imaginar as falácias. Sabedoria de Jesus virou para eles e perguntou assim: e tu que dizes que eu sou? Ou seja, eles estão... O mundo está falando de mim, tudo isso aí que vocês falaram. Mas e vocês que andam comigo? E vocês, missionárias? E vocês, cantores? E vocês, pastores? E vocês, igreja? Que dizes que eu sou? É mais importante o que eu estou dizendo que Ele é. E eu preguei numa live aqui do Coral Resgate no ano passado. E eu disse: quando eu não perdoo, eu apresento um Jesus rancoroso. Quando eu só penso em dinheiro, um Jesus capitalista. Sou eu que estou apresentando. Sou eu que estou dizendo quem Ele é. O mundo vai dizer o que acha, porque muitos deles não têm experiência. Ele veio para eles, mas muitos não aceitaram. Então eles vão dizer o que eles pensam. E aí não dá para você se ofender. Não dá para você se levantar como advogado. Porque Ele aqui é o advogado dos advogados. Deus não quer sua defesa. Ele quer você abrindo a boca e profetizando. Ele quer as práticas.
no cotidiano. É assim que eu vou dizer que Ele é o Cristo ressurreto, Senhor dos senhores. Quando eu olhar e a minha carne quiser julgar, eu vou lembrar que Ele é amor, e eu vou pregar com amor. Eu vou dizer, eu sei o que é isso, porque eu também, se eu for dar lugar para os meus pensamentos, se eu for dar lugar para os meus desejos, eu não seria quem eu sou, ou eu não vou ser quem é para eu ser. Mas Cristo, fique de pé. Cristo, pregado por Paulo, é essa nova vida. E aqui foi um convite à nova vida. Paulo já tinha explicado para eles. Então assim, eu não preciso explicar para vocês, porque talvez eu não conheça a história de todos aqui. Mas eu posso falar do meu marido, posso falar do Ezequias, que eu conheço desde criança, desde pequeno, né? Desde adolescente. Eu posso falar as guerras que a gente já enfrentou, tudo que a gente já passou, mas a gente quis Deus, né, Ezequias? Nós quisemos essas práticas cristãs. Erramos, já erramos. Mas a gente entende que se eu errar e der lugar para o erro, se eu errar e eu não for para os pés de Cristo, não vai ter perdão, não vai ter arrependimento, não vai ter regeneração, não vai ter as misericórdias dEle. Então, o Espírito Santo, é isso que você está pedindo? Quando eu disse, dei exemplo do pastor Eduardo, talvez eu não conheça vocês, então não vai dar para dizer como Paulo disse aos romanos, ó. Eu estou falando aqui também, portanto, Vanessa, portanto, Ezequias, pastor Jefferson, pastor Eduardo, portanto, tudo que vocês conhecem da palavra, tudo que vocês conhecem de Deus, ainda é tempo. Olhem para vocês. Alguém, faça isso comigo aqui, ó. Eu estou olhando para mim. Aqui de pé. Ramon, eu estou de pé. Olha para vocês e diga assim, eu ainda estou aqui. E se eu ainda estou aqui, ainda há chance. O mundo está lutando por respiração. Uma pandemia veio e tirou o direito de respirar das pessoas. Portanto, a necessidade da intubação. Um vírus que ataca a área de respiração, o fôlego de vida. E é estranho o pastor falar disso, né? Perdemos, não perdemos? Quantos aqui perderam? Quantos aqui tiveram um amigo que perdeu? Todo mundo aqui, de certa forma, foi atingido. Todo mundo sabe do que nós estamos falando. Estados com problemas de materiais, de tantas coisas, por causa do egoísmo, da desonestidade dos homens, não tiveram o direito nem de tentar pela respiração, mas fomos atacados. E o Espírito Santo está gritando, ei, olha para você ainda está aqui. Puxa o fôlego. Puxa o fôlego. Sem fôlego eu não pregaria. Não estaria mais aqui. Mas eu ainda estou aqui, então dá tempo. Se em algum momento do meu cotidiano eu não estou praticando o convite dele, se em algum momento eu estou me conformando, se em algum momento eu estou me deixando levar, sangue de Jesus tem poder, Espírito Santo. Tem misericórdia de mim. A ideia aqui, de todos esses conselhos, de todo esse convite seja, aleluia, um cristão, como cidadão, como cristão um bom cidadão, como cristão um bom marido, como cristão um bom amigo, como cristão um bom filho, como cristão uma boa mulher, como cristão um bom músico, como cristão. Seja bom em que área você se especializar. Dá para conciliar, porque nele você se torna um. Resolve aí esse problema. Resolve aí essas questões.
Ele te ama. E esse Deus que eu sirvo, que eu tive experiências com Ele, eu não vou nem dizer que foram muitas ou foram poucas, mas uma só, aleluia, que é a alegria da salvação, já é suficiente. Mas tantas experiências no meu dia a dia, tantas experiências na minha família, tantas experiências no meu ministério, é suficiente para eu me alegrar e dizer: obrigado, Pai, eis-me aqui, eu não quero desistir, eu não vou me conformar, eu preciso. E eu termino dizendo, tem até uma canção linda que passa essa mensagem, da Beyoncé. Mas é uma mensagem tremenda, que fala: eu estive aqui. E ela fala sobre o mundo. O clipe mostra ajudando pessoas lá no Haiti, morrendo, na África, em outros lugares, ao redor do mundo, fazendo bem para as pessoas, sendo boa cidadã, sendo uma boa filha, sendo uma boa mulher. Ela cantou, se não me engano, numa reunião mundial da ONU, uma coisa assim. E a mensagem ali, tema é: eu estive aqui. Eu não vou passar por aqui sem que as pessoas percebam que eu estive aqui. Gente, quem tem Cristo como nós temos, quem tem o poder dessa palavra como nós temos, não podemos passar despercebidos. Essa tem que ser nossa canção. Alguém tem que dizer: a Denise esteve aqui. E quando ela esteve aqui, ela fez, ela falou, ela fez, ela pregou. Ei, ela viveu. Grupo de louvor, alguém tem que lembrar. Lembra do grupo de louvor cantando naquele dia? Minha alma estava entristecida, mas a mensagem da glória de Deus que eles cantaram, algo mudou em mim, alguma coisa especial aconteceu. Ei, João, Maria, ei, José, Ele está te chamando para você se apresentar, se identificar como igreja. Porque o mundo está cobrando. Onde está teu Deus? Onde Ele está? Ele está em mim, no meu dia a dia, nas minhas atitudes, quando eu vou para o escritório, quando eu vou para a faculdade, quando eu vou na padaria, quando eu vou no mercado, no meu vizinho da direita, da esquerda, no meu vizinho da direita. Ele está em mim. Ele não tem outra forma de se manifestar se não for em mim. Já foi pregado isso aqui também. A bondade de Deus se manifesta através do homem, assim como a maldade de Satanás se manifesta através do homem. O que você está escolhendo? A gente consegue pelo poder do Espírito Santo. Não fazer a vontade, eu termino aqui. Não fazer a vontade de Deus. Não viver uma vida de prática, conforme esse convite. Se conformando com o que está sendo oferecido aí. Se conformando com essa oferta. Eu disse que o trabalho do diabo é a oferta, mas o trabalho da igreja é resistir. Tiago falou disso. Ah, mas estão oferecendo. Qual que é o seu trabalho? Resistir, resistência. Porque você sabe qual foi o valor. E sabendo qual foi o valor das virtudes ali conquistadas, você é invencível no poder desse Espírito Santo. Não se conforme. Será que eu posso ver as mãos dos inconformados erguidas?
Você vai conseguir. O Senhor está dizendo, você vai conseguir sim. O Espírito Santo está dizendo, eu ajudo, eu sou habilidoso. Você vai conseguir, eu sou habilidoso. Eu te dou essas habilidades, é só você querer. Você descobrindo isso, que dá para viver nessa prática aqui, que o Espírito Santo quis nos convidar de novo hoje, né? Dá para viver, dá para praticar. Dá para praticar. E mais uma vez eu digo, o mundo está clamando por uma igreja que eles possam dizer, onde está aquele povo barulhento? Onde está que eu não vejo mais nenhum irmão? Está tão moderno que eu acho que, será que vão cantar isso como nós cantávamos os corinhos? Não é nostalgia nem saudosismo aqui. É só um exemplo que eu estou trazendo. O mundo precisa dizer isso de nós. Nós estamos aqui. Mas vai chegar um momento em que eles vão dizer, eles estiveram aqui. E o que vai ser a descrição a nosso respeito? O que vão falar de nós? E eu termino louvando ao Senhor. E convidando você. Se você sente que você precisa renovar, ajustar essa aliança. Se você sente que você precisa